Hoje é o dia para a gente combater a captura acidental na pesca. Isso é um assunto que, como ela falou, eu trabalho há 34 anos. Imagina você, 34 anos dedicado para reduzir a captura acidental de aves marinhas na pesca. E ninguém sabia que era bycatch até hoje. Não é verdade? Muito bem, é isso aí. Então, muito obrigada à organização desse evento lindo para trazer esse tema tão importante à tona, porque sem isso as pessoas não sabem que isso acontece, porque não acontece nos nossos olhos, acontece longe em alto mar, não é verdade? E é uma coisa tão importante, que afeta tanto a nossa biodiversidade, a nossa preciosa biodiversidade marinha, para o qual muita gente aqui está dedicando e vai dedicar ainda muito tempo da vida para proteger, certo? Então, bora lá. Eu sou Tatiana Neves, sou coordenadora do Projeto Albatroz, sou fundadora do projeto, portanto, estou há 34 anos de verdade à frente aí dessa brincadeira. Começamos aqui dentro desta casa maravilhosa, o nosso primeiro grupo de estudantes que nos auxiliaram, estagiários voluntários para monitorar o terminal pesqueiro de Santos, onde nasceu o Projeto Albatroz, veio daqui, da Biologia da Universidade de Santa Cecília, com a ajuda do professor Fábio Giordano, que mobilizou a galera naquela época. Bom, ao longo da vida, a gente vai preparando palestras, às vezes para contar coisa básica, mas às vezes a gente vai mudando um pouco o tom, e o tom hoje, depois de tanto tempo, é meio histórico, né, gente? A gente vai contando, a gente chega a uma certa idade, você começa a contar história, né? Então, vamos lá. Antes disso, no entanto, deixa eu ver como é que muda aqui o negócio. Funciona? Para onde eu aponto isso? Ok, beleza. Vou falar um pouquinho deles, dos albatrozes. Albatrozes e petréis, pessoal, aves marinhas da ordem dos procellariformes, né? Aves tão especiais, com tantas características. Aí uma foto tirada pelo nosso fotógrafo brasileiro na National Geographic, Luciano Candizani, fera da imagem de natureza, tirou comigo, nós dois juntos, na ilha de Steeple Jason, uma das ilhas do arquipélago das Malvinas. Nós fomos lá fazer um Globo Repórter com Ernesto Palha, clipe da Globo. Mó legal. Foi isso, faz tempo, né, galera? Tudo isso faz tempo. Ih, mas é tudo bom, querida? Isso foi em 2005, está aí disponíveis nas plataformas, se vocês quiserem, googlem lá, Globo Repórter, Albatroz, vocês vão dar de cara com essa história que é muito bonita. Albatrozes têm uma biologia muito singular, são aves que se reproduzem de uma maneira singular, elas tendem ao monogamismo, ou seja, as aves que fazem o par enquanto jovem permanecem juntos ao longo de toda a vida. Olha que loucura, nem a gente faz isso direito, vamos combinar. Muito bem, mas eles revezam no ninho, né? Enquanto um está tomando conta do filhote, o outro vai ao mar buscar o alimento, e depois, quando um retorna para chocar o ovo ou alimentar o filhote, o outro vai para o mar, e assim eles se revezam. Quando acaba a reprodução, eles voam solitários pelo oceano, e só se encontram mesmo depois, na próxima estação reprodutiva. Dependendo da espécie, isso pode ser com um intervalo de 1 ano, ou de 2 anos até. Porque, por exemplo, o albatroz viajeiro, ele passa 1 ano inteiro fazendo a reprodução. Ele se encontra com o par lá nas ilhas de reprodução, geralmente em ambientes antárticos, subantárticos, e começa, né, a dança do acasalamento, tem todo aquele charme, né? O macho levanta o bico, abre as asas gigantes para impressionar a fêmea, aquela coisa toda. É muito bonito de ver. E aí eles, então, fazem a cópula, fazem a postura, começam o revezamento. Depois, quando o filhote nasce, enfim, eles começam a se reproduzir, a se revezar para alimentar o filhote. Essa foto está aí para a gente lembrar que eles têm toda uma biologia singular, toda uma delicadeza nessa reprodução, que tem um gasto energético muito grande. Essa foto é tirada na ilha de Carcas, está aí o macho e a fêmea na hora da troca do turno para alimentar e tomar conta do filhote. E está aí o filhote para dizer para a gente que ele é muito fofo mesmo. Albatrozes, e assim como todas as aves marinhas, elas têm adaptações incríveis para viver um ambiente tão hostil quanto é o alto mar. Não é verdade, pessoal? Principalmente em regiões antárticas e subantárticas, locais frios,
né, isolados, enfim. Eles têm aí as patas bem palmadas, né, que são patas grandes, com membranas interdigitais bem robustas, para ele poder correr sobre a superfície do mar. Ou seja, ele consegue fazer aquilo que o ser humano está tentando desde os princípios dos tempos, que é andar sobre as águas. Os albatrozes andam muito bem. Não só andam, como correm, para poder pegar o embalo e alçar voo, porque eles têm uma das maiores envergaduras de asas da natureza. Dentre todas as aves, é a maior de todas as envergaduras, da ponta de uma asa até a outra, ele chega a ter 3,5 metros. Eu estou falando do albatroz viajeiro, não todas as espécies, são 22 espécies, 18 delas em algum grau importante de ameaça. Então, portanto, junto com os petréis e padelas e outras aves, formam um dos grupos mais ameaçados de aves do planeta. E a gente vai ver o porquê. Bycatch é uma das respostas, mas não a única. Muito bem, está aí justamente a rota migratória de algumas das espécies que ocorrem aqui no Brasil. Aqui tem algumas espécies, o slide está pequenininho, não dá para a gente ver, mas a gente tem o albatroz de sobrancelha negra, o albatroz de nariz amarelo, o albatroz viajeiro, como eu mostrei agora há pouco, que vem lá das Ilhas Malvinas e das Ilhas Geórgias do Sul. E também, desculpe, o albatroz viajeiro vem da Geórgia do Sul, o albatroz de sobrancelha negra das Malvinas. Então, está aqui apontado aqui no mapa algumas ilhas, aqui Geórgia do Sul, aqui Malvinas, aqui Geórgia do Sul, as Ilhas Gough e Ilha de Tristão da Cunha, que é uma área importante de reprodução dessas aves, e essas aves que se reproduzem aqui, elas vêm se alimentar na costa brasileira. Mas depois, quando acaba a reprodução, elas migram em volta do continente antártico, vão passar o seu descanso sexual lá nas águas da Austrália e Nova Zelândia. E o inverso é verdadeiro. As aves que se reproduzem na Nova Zelândia e na Austrália, quando acaba a sua época reprodutiva, dão a volta ao continente antártico e vêm se alimentar aqui. Por conta dessa trajetória toda, eles acabam interagindo com muitas frotas pesqueiras. Eles passam por várias áreas de pesca importantes para muitas frotas pesqueiras de muitos países diferentes, né? E aí a gente sabe o que pode acontecer. Esse é o Tairei-Maru. Senhoras e senhores, Tairei-Maru. Tairei-Maru é um barco muito importante, hoje sucateado, já afundado, aí, infelizmente, próximo ao professor Besnard, lá atrás nos nossos portos. Mas ele foi o barco que introduziu a pesca de espinhel pelágico do modelo japonês aqui no Brasil, né? Então, você vê que é um casco modelo japonês, bem típico de um barco japonês, né? Ele foi da Imai Pesca, aqui sediado na Ponta da Praia, em Santos, durante muitos anos, e foi aí que a gente começou as nossas pesquisas, junto com o Tairei-Maru, Kaiko-Maru, e uma frota enorme dos Toshin-Maru. Então, era uma frota bastante significativa que aportava aqui no terminal pesqueiro na época que a gente começou, né, Curupira, lá em 1932, mais ou menos. Não pode contar, é verdade. Tá bom, faz tempo. Mas, enfim. Hoje, esses barcos não operam mais aqui em Santos, mas sim em outros portos do sul-sudeste brasileiro, como Rio Grande, Itajaí, principalmente, Navegantes, bem importante, e também na costa sudeste, como, por exemplo, em Cabo Frio, e também uma frota semi-artesanal lá pelo Espírito Santo. É disso que a gente tem que dar conta. E investigar como é que vai a saúde da interação das aves com essas frotas, e buscar soluções e sensibilização dos pescadores. Muito bem, está aí uma foto que nos lembra de dizer o quão duro é a vida desses homens em alto mar. São pescadores que vivem 25 dias no mar, voltam, passam 5 dias em terra, trocando óleo, descarrega o pescado, vai lá dar um oi para a família, aproveita e vai no dentista quando dá, e volta para o mar. E mais 25 dias no mar, e 5 em terra, e 25 no mar, e 5 em terra, Natal, Ano Novo, Carnaval, uma vida, outra vida, e assim por diante. Conheço pescadores que fizeram isso por, sei lá, 20 anos. Né? Pessoas que não veem o filho crescer, não veem a mãe morrer. Então, são pessoas que merecem muitíssimo o nosso respeito. E está aí eles trazendo a nossa proteína, que a gente tanto gosta de comer nos sushis, sashimis da vida. Essa é uma foto tirada atrás de um dos barcos, nas Ilhas Malvinas. E isso aqui é uma foto típica de Santa Catarina, atrás de um barco pesqueiro brasileiro. Então, o pescador está aqui lançando um anzol, dentre os 1.200 anzóis que são lançados sequencialmente, manualmente, pelo pescador atrás da embarcação,
com esse cenário atrás. Adivinha o que vai acontecer? Obviamente, trago a foto que está aqui no cartaz do nosso evento, né? E depois eu conto a história dessa foto, se alguém quiser, que vale a pena. Né? É um albatroz de Tristão, uma espécie criticamente ameaçada de extinção, sendo capturada dessa forma, arrastada para o mar viva. Tá? Ela vai para o fundo do mar viva, ela morre afogada, morte por afogamento. É uma morte cruel e absolutamente desnecessária. O pescador não dá muito conta de que eles estão sendo capturados, sabe, gente? Quando o pescador está vendo ali, ele não consegue frear o barco, frear o equipamento de pesca, tem uma inércia ali, não rola isso, tá? Não é factível. Então, o que a gente precisa é evitar mesmo, porque no dia seguinte é que eles vão dar conta, quando eles começam a recolher o anzol, o espinhel, e eles podem dar, né, em situações como essa, por exemplo, em um único lance de pesca, capturando uma quantidade muito grande. Está aí o nosso Toryline. Vamos falar de soluções, pelo amor de Deus, né? Porque existem. Tá? O Toryline é um equipamento desenvolvido aqui no Brasil. Mentira. Ele começou sendo desenvolvido em outros países, no sul da Austrália, principalmente na área da CAMELA, que é a Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos. Lá tem muito albatroz e outras aves, e uma pescaria muito intensa. Então, para a pescaria poder se desenvolver lá, algumas medidas eram obrigadas. O Toryline nasceu para atender ali, e nasceu a bordo de barcos japoneses no sul da Tasmânia, que é o estado mais ao sul da Austrália. Então, ali se desenvolveu isso, e quando a gente trouxe essa informação aqui para o Brasil, o seu Zé Ventura, capitão do Macedinho, Macedo I, uma das embarcações lá do Zeca Kowalski, de Itajaí, desenvolveu o Toryline. Hoje, o Toryline do seu Zé, que é isso que vocês estão vendo aí, um cabo de 130 metros de comprimento, cheio de fitas coloridas, as aves estão afastadas, se vocês percebem, a assembleia de aves está bem afastada. Aqui, deixa eu ver se vocês não conseguem ver o laser, está bem fraquinho, né? Aqui é a linha principal do espinhel, está vendo? E aqui, não vai dar para ver mesmo, tem uma linha secundária que dá para ver numa situação melhor de slide. Então, assim, o espinhel vai afundando, o Toryline protege, porque afugenta as aves para trás, e aí o espinhel afunda sem capturar as aves. Esse Toryline, desenvolvido pelo seu Zé Ventura, hoje é lei nacional, recomendação do Acordo Internacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis, e recomendação de quase todas as organizações regionais de ordenamento pesqueiro, que são organizações extremamente poderosas, como é o caso da ICAT, que é a Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico, que regulamenta toda a pescaria do atum no Mediterrâneo e em todo o Atlântico Sul. Seu Zé Ventura, gente, dá licença. Ele foi até premiado, né? A gente fez uma homenagem para ele na reunião do Acordo Internacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis, que teve em Floripa. Bom, aí não dá para ver, não dá mesmo, porque é um slide de noite, mentira, quando tem uma luz melhor, a gente consegue ver que ele está usando o Toryline. Então, usar o Toryline, usar a largada noturna e um sistema de pesos que fazem com que o anzol afunde o mais rápido possível, ainda dentro da proteção do Toryline, que a gente estima que seja 100 metros atrás da popa da embarcação, são as soluções que nós apontamos. Hoje, desde 2011, essas medidas são normativa brasileira. Os barcos que pescam ao sul de 20 graus, que é mais ou menos ali ao sul da cidade de Vitória, até a nossa fronteira com o Uruguai, são obrigados a usar essas medidas. Tá? Em 2011 teve uma primeira legislação, em 2014 teve a segunda e mais moderna legislação. É uma das melhores legislações de obrigação do uso de medidas mitigadoras no mundo. Né? Tudo isso regido pelo PAN Albatrozes, ou PLANACAP, que é o Plano Nacional para a Conservação do Atum, conservação dos albatrozes e petréis. Tá? A gente é parte integral, aí somos autores até desse documento. Tá? Olhando para um ponto de vista histórico, a gente tem uma primeira publicação levantando essas questões aí do bycatch de aves no Brasil, em 1990, feito pelo Teodoro Vasca, professor lá da Unifesp, Unesp. Né? E aqui está a primeira planilha que nós coletávamos naquela época, né, meu amigo? Em 1932, eles faziam essas planilhas assim para a gente. Depois a gente modernizou. Tá bom? Eu estou falando, brincando com curupira, porque o Tamar e o Albatroz começaram praticamente juntos essa história de combate à captura acidental nos barcos de pesca. Isso aí foi um pescador japonês,
que me deu essa planilha, porque cada lance de pesca era uma folha, então dava uma pilha para ele, ele preenchia os dados em uma folha, no dia seguinte, outro lance. Aí ele falou, não é assim, minha filha, que faz, é assim, ó, e me deu uma planilha. Muito bem, essa virou a planilha, e até hoje ela é quase a mesma, quase igual, evoluiu um pouquinho, mas nós usamos assim. E isso aí é um mapa de 1991, para vocês verem a distribuição do esforço de pesca de um dos barcos. Aqui é o Tahimaru 4, está aqui os pontos de pesca, não sei se vocês conseguem ver, a linha de costa brasileira, essas linhas aqui são isóbatas de profundidade. Só que o interessante desse mapa, além de ser de 1991, talvez metade da sala não tinha nem nascido, ela foi feita à mão, no papel manteiga, na canetinha de nanquim. Muito legal. Ai, que orgulho disso. Vamos lá. E esse aí é uma foto do antigo modelo japonês, do espinhel de rolo. Quem é conhecedor aqui dos espinhéis fica até emocionado em ver uma foto dessa. Porque era assim que se pescava. O espinhel eram de rolos prontos. Quantos minutos, por favor? Eram de rolos prontos e os pescadores iam lançando. Aquilo era engraxado com piche, era um troço duríssimo de trabalhar e uma pesca muito, muito cansativa. Depois foi trocado pelo sistema americano de monofilamento de nylon. Ele mudou, o sistema anterior era mais para atuns e o sistema americano passou a ser mais voltado para meca, espadarte, chifre asgládios, que a gente já conhece bastante aqui no nosso comércio. Inclusive, o prato santista é a meca santista, que é justamente feita desse peixe. Em 1995, a gente começou a fazer o programa de observadores de bordo. Está aqui o Andreas Kickbusch, aluno desta casa, desta santa casa, né, que é a Universidade de Santa Cecília, e eu do lado, pasmem, sou eu mesmo. Pois é, aí a gente levantou todas essas informações, descobrimos taxas de captura muito importantes na costa brasileira. Fomos apresentar isso pela primeira vez, eu e Fábio Olmos. Na verdade, o trabalho de captura acidental eu fui apresentar lá na Austrália, a convite, e descobrimos que o Brasil, em termos de captura acidental, era um hotspot internacional da captura de albatrozes na costa sul e sudeste brasileira. Pá! Foi um tapa. Porque a gente estava lá fazendo o levantamento, encontramos números importantes. Na época, a gente tinha uma estimativa que pelo menos 10 mil aves morriam só nessa frota que a gente monitorava, né, fazendo algumas estatísticas mais singelas. Depois, com estatísticas mais robustas, modelagens mais adequadas, a gente viu que esse número oscilava entre 5 e 4 mil, anyway. É uma taxa muito grande para aves que vivem 80 anos de idade, que têm uma biologia tão delicada, colocam um ovo a cada 2 anos. Né? Então, é uma biologia que não suporta esse tipo de impacto. Tentamos de tudo, desde tingir a isca de azul. Está aí o seu Zé, que bom que eu trouxe uma foto dele. Olha o nosso herói aqui, gente. Essa pessoinha aqui, ó. Não sei se dá para ver o laser. De boné azul, mais baixinho, barrigudinho. Seu Zé Ventura, eba. Bom, falta 1 minuto, mas eu já falei do seu Zé, posso até parar agora, né? Mas, enfim, vamos lá. E essa foto aí, olha só isso, Curupira, Jesus Cristo Redentor, hein? É para dizer que a gente é velho mesmo. Está aqui a Berenice Gomes, nossa gestora do Tamar aqui do estado de São Paulo, lá de Ubatuba, na lojinha do Tamar, lá de Ubatuba. E o Gilberto Salles, né, pessoa super importante, hoje o nosso diretor dos recursos pesqueiros do Ministério do Meio Ambiente, importante. Gilberto está lá em altas. A gente de camisa trocada, eu com a camisa do Tamar e ele do Albatroz, para a gente selar aí a nossa parceria que começou nessa época. Trata-se um pouquinho aqui da política internacional. Está aí uma foto da gente atuando nas mesas do ACAP. Eu sou vice-presidente do comitê assessor, que é a instância técnica mais alta do ACAP. Se quiserem, eu posso explicar um pouco mais depois. E está aí eu, única mulher na delegação brasileira, em 2011, na reunião da ICAT, lá na Turquia, onde o Brasil protagonizou a apresentação da proposta de recomendação de medidas mitigadoras para aves marinhas. Lá, nos bastidores, nos reunimos com a comunidade europeia, se juntou a gente, o Uruguai, puxamos a África do Sul, trouxemos o ACAP e fizemos uma proposta para
embater com a proposta asiática, que depois eu conto, que não dá tempo, oba, deixa a coisa para Depois a gente foi lá na Sala Japão fazer negociação sobre como é que ia sair, porque tem que sair em consenso. Foi massa, essa foi uma das experiências mais interessantes aí da minha carreira. Eu vou pular só para mostrar o seguinte. Aqui, nesse gráfico, eu acho que o laser não está funcionando, eu vou lá. Importante. Aqui são os nossos monitoramentos dos barcos, tá? Ao longo dos anos. O projeto Albatross começou em 2000 e a gente foi monitorando. Isso aqui é o uso do Toryline. O uso do Toryline foi crescendo, crescendo. A gente foi educando, ensinando, levando a bordo. E, de repente, em 2011, opa, eles pararam de usar. Por que será? É porque a gente mudou nosso comportamento a bordo. O pessoal fala, não, porque em 2011 saiu a normativa, eles ficaram bravos e eles pararam de usar por causa da normativa. Não foi isso que aconteceu, na minha opinião. Foi porque, quando saiu a normativa, eu falei, agora é obrigação dos pescadores. O projeto Albatross e os observadores a bordo não tem que ficar pegando na mão e ensinando e colocando o Torylinezinho lá e dizendo que quando que tem que pôr, quando não tem que não pôr. Então, a gente mudou. Eu falei, agora a gente não faz mais isso, agora a gente vai a bordo só observar. Pum. É isso aí que a gente observou. Um descaso absoluto. Tá? Simplesmente falta de vontade de fazer a coisa acontecer. Isso aqui é só para mandar um beijo para vocês e dizer que eles são lindos e eles não merecem ser captura acidental. Valeu, obrigada.